a paz do Senhor Jesus Cristo. Que amém michuruca! Meu Deus! Vamos tentar de novo. Eu quero cumprimentar a igreja em células, Casa do Pai, com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Melhorou, acordaram, né? Glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque eu não sei quanto a você, mas eu tenho aprendido que na caminhada com Deus, nós não temos garantia alguma de que teremos um caminho fácil. Se prometeram para você facilidade, eu tenho uma notícia triste para lhe dar: mentiram para você. O que temos como promessa, feita por ninguém menos do que Jesus Cristo? João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. É curioso como Jesus coloca duas coisas que parece que não combinam: paz e aflições. Vocês concordam comigo que parece que não combina paz com aflição? Como é que Jesus coloca isso numa mesma situação, num mesmo contexto? Você já se fez essa pergunta? Paz nas aflições, paz na tempestade, paz no vale. Aliás, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Aí é que está o diferencial. Paz em meio às aflições, porque Cristo está conosco. Aleluia! Ele nunca disse que não haveriam aflições, mas o que ele prometeu, quando ele nos comissionou, quando ele nos enviou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Mateus 28, versículos 19 e 20, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eu gosto muito do finalzinho: eis que estou convosco. Alguns dias. É isso que ele disse? Quantos dias? Até nos dias maus? Até nos dias de aflições? Até nos dias de enfermidade? Até nos dias de crise financeira? Até nos dias de depressão? Até nos dias de luto? Eis que estou convosco todos os dias. Até semana que vem. Foi isso que ele disse? Até o mês que vem? Até o ano que vem? Até quando? Até a consumação dos séculos. Essa é a grande diferença entre nós e quem está lá fora. Porque eu arrisco dizer que nós somos mais, como posso dizer, propícios a aflições do que os ímpios. Já parou para pensar nisso? Aliás, tem um questionamento que o salmista faz, que ele olha para o ímpio e fala: o ímpio prospera, vai tudo bem, e comigo não vai. Mas a questão não é essa. A questão é a presença. Porque quando o salmista escreve o Salmo 1, que todos nós conhecemos tão bem, ele fala, e eu já preguei sobre isso aqui muito recentemente, que, falando sobre o justo, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhagens não murcham, que dá o fruto na estação própria, e que tudo quanto faz, prosperará. E no versículo 4, eu mencionei o versículo 3, no versículo 4 ele diz: os ímpios não são assim, mas são como a moinha ou como a palha que o vento espalha, que o vento sopra.
O próprio salmista diz: os ímpios são diferentes. Nós somos como árvores, eles são como palha. Repito, nós somos como árvores e os ímpios são como palha. A diferença é o que nos faz frutificar. E o que é que nos faz frutificar? A presença de Deus. Mas às vezes, queridos, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Hoje eu fui obrigado aqui, durante o nosso ensaio do louvor de manhã, a dar um spoiler do que seria a palavra de hoje. E quando eu disse, o pessoal regalou 2 olhos e falou: uau! Pois é, o uau serve para mim também nesse caso, porque essa palavra, quantos já tiveram a sua orelha puxada pela palavra de Deus? Essa palavra puxou minhas orelhas. Às vezes, queridos, para que nós estejamos na presença, Deus precisa provocar em nós uma necessidade. Sabia disso? Porque vamos combinar uma coisa? Se tiver tudo certo, todas as contas pagas, dinheiro guardado no banco, casa própria, carro novo na garagem, viagem marcada, casamento estabilizado, filhos na linha, fala sério, tu vai buscar Deus? Sim, não, talvez, quem sabe? O que é que nos faz buscar Deus? Necessidade. E eu vou chamar a necessidade hoje de fome. A fome é uma necessidade básica, não é? Fisiológica. A gente não vive muito sem saciar a nossa fome. É claro que fome é uma coisa que pode ser estendida em várias áreas da vida. Talvez a sua fome seja financeira, sim ou não? Talvez a sua fome seja na saúde, sim ou não? Talvez a sua fome seja na família, no casamento, em relação aos filhos, alguma questão pendente. Às vezes a sua fome é uma questão trabalhista, um desemprego, ou uma pendência na justiça, sim ou não? Talvez a sua fome seja uma questão emocional, depressão, ansiedade. Você concorda que eu mencionei aqui alguns tipos de necessidades? E sabe qual foi a grande pergunta que me inquietou? É a seguinte: onde a fome pode te levar? Vou repetir: onde a fome pode te levar? E eu vou falar com vocês sobre 3 pessoas na Bíblia, 3 filhos, mais especificamente, que tiveram fome. E a sua fome os levou para lugares diferentes. Mas eu já quero, previamente, propor a você essa reflexão. Não vou pregar, vou apenas conversar com você e levar você a pensar. Onde a fome tem te levado? Quando você abre o extrato do seu cartão de crédito, da fatura ou da sua conta corrente, às vezes você pode ficar feliz, às vezes você pode ficar com fome, não pode não? Onde essa fome tem te levado? Às vezes você se depara com o laudo de um exame médico e encontra ali um diagnóstico. Onde essa fome pode te levar? Às vezes você abre, sabe quando você vai dar partida no seu carro, ele não pega? Quantos já passaram por isso? Uma bênção maravilhosa, não é?
E aí você percebe que eles não funcionam mais. E aí você leva para alguém dar uma olhadinha, e essa olhadinha machuca na parte mais sensível da gente. Qual é? Essa. E aí vem alguma coisa com 4 ou 5 dígitos no orçamento. Isso gera fome, sim ou não? Às vezes você vai trabalhar, e segunda-feira é o dia universal para essas questões. Você vai trabalhar, e quando chega no ambiente de trabalho, encontra motivo para ter fome. Ou você descobre que está de aviso prévio, não é não? Ou então você descobre que alguém fez fofoca a seu respeito e a sua cabeça já está quase pendurada lá na forca, não é isso? Isso gera fome? Pois é. Onde a fome tem te levado? Essa é a pergunta. Eu quero conversar com vocês a respeito de 3 pessoas que a Bíblia diz que tiveram fome. A primeira delas foi Esaú. Esaú teve fome. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 29. É uma história muito conhecida. Esaú era filho de quem? Esaú era filho de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão. E esse filho de Isaac, ele era o queridinho do papai. Enquanto Jacó, aliás, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, tá certo? Todo mundo sabe disso, né? Mas Esaú era o primogênito porque nasceu primeiro. Então ele detinha o direito da primogenitura. Muito bem. E Esaú, ele era o queridinho do papai, enquanto Jacó era o queridinho da mamãe. Esaú era caçador, por isso que ele era o queridinho do papai, porque ele caçava e o pai gostava do que ele caçava. Já Jacó era um homem simples e a Bíblia diz que ele habitava em tendas. Muito bem. Só que um certo dia aconteceu o seguinte, vem cá. Versículo 29, eu estou na Almeida Corrigida Fiel, a CF. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele, repita comigo, cansado. Tem alguém cansado aí? Ninguém está cansado, só eu. Vou embora, não vou nem pregar mais, preciso me converter, nascer de novo. Só eu? Vocês estão mentindo, vocês não vão para o céu. Fala a verdade. Tem alguém cansado aí? Ah, pá, eu. Bom, cansado. Cuidado quando você estiver cansado, tá? Porque o cansaço é um tipo de fome. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Segunda vez que essa palavra aparece no texto. Por isso se chamou Edom. O significado da palavra Edom. Versículo 31. Vamos lá? Travou. Vamos lá? Só para próximo, versículo 31. Isso. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Quer dizer, era um cansaço e uma fome extremos. Para que me servirá a primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Agora, essa frase final chama a atenção. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Versículo 35. Acabou, perdão. 34 é o último. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Vocês concordam que Esaú estava com fome?
Para onde essa fome levou Esaú? Ele era primogênito? Então quem seria o herdeiro da bênção? Ele. Nós serviríamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. É esse Deus que nós servimos? Esaú sai de cena, ele sai da linhagem, por quê? Porque a fome o levou para longe do propósito. Vou repetir: a fome tirou Esaú do propósito. Mais tarde, aquela história de que Jacó se disfarça de Esaú, vai lá, a mãe prepara o guisado que o pai havia pedido e ele é abençoado, nada mais foi do que o desdobramento disso aqui. E a Bíblia conta que quando Esaú ficou sem bênção, ele chorou amargamente. Queridos, cuidado com a fome que tira você do propósito. Cuidado com a fome que tira você do propósito. Porque muitas vezes a fome vem, e como eu reajo a ela, onde eu deixo ela me levar, eu posso sair do propósito de Deus para a minha vida. Esse é o primeiro filho que teve fome, sobre o qual nós vamos falar hoje. E essa fome levou Esaú para longe da bênção. Porque quando Esaú chega para ser abençoado, Jacó já tinha sido abençoado por Isaac. Qual foi a bênção que ele recebeu? Você vai servir o seu irmão. Mas não tem outra bênção para mim, pai? Você vai servir o seu irmão, porque eu já o abençoei. Você sabia que não tem desabençoamento? Sabia disso? Uma vez abençoado, e eu estou me referindo a esse tipo de bênção, tá? Por favor, essa questão aqui. Não dava para desabençoar Jacó, porque ele já estava abençoado. Não dava para voltar atrás. E existem situações em nossa vida que a fome nos leva irreversivelmente a perdermos a nossa bênção. Então, cuidado com o lugar para onde você deixa a sua fome te levar. E aqui era uma fome física mesmo, que nasce do quê? De um cansaço. Você viu que a palavra cansado apareceu 2 vezes? Pois bem, vamos para o segundo filho. Segundo filho que teve fome. E aí a gente vai ver para onde essa fome o levou. Abra comigo em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 14. Lucas 15, do 14 ao 24. E havendo ele gastado tudo, eu estou me referindo ao filho pródigo, houve naquela terra uma grande, de novo, estamos diante de uma fome. E começou a padecer o quê? Necessidades. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O rapaz estava morrendo de fome, e ele queria comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Para onde será que essa fome vai levá-lo? Vamos ver? E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Para onde a fome levou esse rapaz? A fome o trouxe de volta para a casa do pai. Você percebe aqui a diferença entre a fome e o que ela produziu em Esaú e a fome e o que ela produziu nesse rapaz? Situações totalmente distintas. Um perde, o outro recupera. Aleluia. E eu pergunto de novo: para onde a sua fome está te levando? Para onde a sua fome está te levando? Porque você pode perder ou recuperar. Você pode receber ou perder definitivamente. Agora eu te faço uma pergunta: quem pecou? O filho pródigo pecou? Quando ele pede a herança antecipadamente, o que era vergonhoso porque o pai estava vivo, e ele vai e gasta tudo e perde tudo, vivendo dissolutamente, como diz o texto? Ou Esaú, que simplesmente foi caçar e voltou cansado? Quem que pecou? Você percebe que a questão não é o pecado? A questão é para o local para onde a sua fome te leva. Os dois estavam com fome. Um aprontou, mas voltou. O outro não aprontou, mas abriu mão do que era seu, por causa de uma fome. Você percebe como é sério o que a fome pode levar você a fazer? E querido, fome é amplo, dá para a gente ampliar o raciocínio. Pode ser uma fome física, pode ser uma fome emocional, pode ser uma fome espiritual, pode ser uma fome sentimental. Sim. É uma carência. Sim. Cuidado com o lugar para onde a sua fome tem te levado. Mas aqui eu quero falar de um terceiro filho que teve fome. E a gente ouviu falar sobre ele domingo passado. Mas encaixa perfeitamente nesse raciocínio. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos falar do próprio Filho de Deus. O terceiro filho que teve fome. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... Até Jesus teve fome. Então você vai ter fome. Não pense que não vai. Vai. No mundo passais por aflições representam fome. Você vai ter fome. E corre um boato assim, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas dizem que eu como muito. Eu vivo com fome. Mentira. Mas eu tenho que tomar cuidado com o lugar para onde a minha fome me leva. Porque nós vivemos com fome. Sabe por quê? Por uma razão simples. A nossa carne é insaciável. Tanto é que a gente não sacia a carne, a gente mata a carne. Não é isso? E feito os recém-batizados, matou no dia do batismo, morta está. A dita cuja sabia nadar, não morreu no batismo. Faz mais de 41 anos que eu estou matando a minha, a dita cuja não morre. Ô bicha ruim da peste. Você mata hoje, amanhã ela te dá bom dia. Você vai ter fome.
E não adianta querer saciar, tem que eliminar. Para onde a sua fome tem te levado? Vamos ver o que a fome fez com Jesus? Vem cá. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é que alguém que está com fome fala que a pessoa não viverá de pão? Não é interessante? Lembre-se que Jesus aqui estava em forma humana. A gente fez o jejum de Daniel uns dias atrás. Não era o jejum absoluto. E teve gente achando que estava com fome. Não foi? Seus carnívoros. Incluindo eu. Pois é. E estava com fome. Imagina, e foram só 10, né? 10 dias. Imagina 40. 0. Não podia legume. Sabe aquele legume que você já estava querendo jogar no lixo? Não podia. Sabe aquela verdura e aquela fruta que você estava com vontade de matar e desaparecer com ela da sua frente? Teve gente que estava se sentindo quase um macaco de tanto comer banana. Pois é. Nem isso Jesus comeu. Nem água ele bebeu. Por 40 dias e 40 noites. E aí o dito cujo, Satanás, fala: transforme pedras em pães. Transformar pedras em pães. Bom, primeiro, Jesus tinha poder para isso, sim ou não? Então para ele era fácil. E transformar pedras em pães é pecado? Tem lá o 11º mandamento: não transformarás pedras em pães? Tem? Então é pecado? Depende. Essa palavra pega a gente desprevenido sempre, né? Depende. Depende se essa é a vontade de Deus. Tem muito crente transformando suas pedras em pães e não é isso que Deus quer, porque está alimentando a sua fome. Uns, inclusive, usando o próprio dom que Deus lhe deu para transformar suas pedras em pães e saciar a sua fome de ego, de dinheiro, de projeção, de fama, de views, de likes. Não é? Não caia na tentação de transformar suas pedras em pães. Cuidado com o lugar para onde a sua fome está te levando. Especialmente nós que ficamos aqui em cima, somos tentados todos os dias a transformarmos as nossas pedras em pães. É ou não é, pastores? Todos os dias. O diabo vem e transforma suas pedrinhas em pãezinhos, pãezinhos quentinhos, branquinhos, né? Pãezinhos fresquinhos, né? Transforma. E Jesus diz: não, nem só de pão. Eu imagino. Imaginação não é pecado. Não está escrito, tanto é que nós estamos lendo. Mas eu imagino a barriga de Jesus roncando. A sua roncou durante o jejum? Imagina de Jesus. A barriga roncando. E ele dizendo: nem só de pão. A minha fome não me levará para longe da vontade do meu Pai. Mas Satanás foi insistente. Ele não se deu por vencido. Continua, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, de novo, a mesma frase. O diabo, ele não é criativo, ele é eficiente. Ele não é criativo, ele é eficiente. E há milhares de anos, ele engana o homem do mesmo jeito. Ele é eficiente, ele não é criativo. Então, se você pegar o jeito, você não cai. Vem cá. Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui o diabo estava lidando com uma outra fome. Que fome? O ego. Se você é o filho, sobe e pula, ele vai te garantir.
quantas vezes o nosso ego também produz fome. Mas o diabo não se deu por satisfeito, ele novamente, terceira vez, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui o diabo tenta numa terceira vertente de fome: a riqueza e o poder. Ele mexe com a fome física, biológica, ele mexe com a hombridade, com o ego, e finalmente ele mexe com a riqueza e com o poder. Jesus, na condição humana, não tinha nenhuma das três coisas naquele momento, mas ele não deixou que a sua fome o tirasse do propósito. Continuando. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Agora presta atenção nesse detalhe que não é pequeno. Escuta bem. Quem vai saciar a minha fome? Quem foi enviado? Foram os anjos. Enviados por quem para saciar a fome de Jesus? Quem é o único capaz de saciar a minha fome e a minha sede? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, disse Jesus no Sermão da Montanha, porque eles serão fartos. Aleluia. Mas fartos por quem? Por Deus. Quem vai saciar a sua fome é Deus. Aleluia. Quem vai te alimentar é Deus. Quem vai te garantir é Deus. Então cuidado com o lugar para onde a sua fome te leva. Mas a fome de Jesus, interessante para onde ela levou a Jesus. Vocês lembram? A fome de Esaú levou Esaú para onde? Para longe do propósito. A fome do pródigo trouxe o pródigo para onde? De volta para a casa do pai. E a fome de Jesus levou Jesus para onde? A fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Por isso os anjos o serviram. Porque ele foi para o deserto. Qual era a vontade do Pai que levou Jesus pelo Espírito ao deserto? Nós lemos. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Qual era a vontade de Deus para Jesus naquele deserto? Ser tentado. Interessante, né? Que coisa! Por quê? Para Jesus mostrar que na condição humana é possível não pecar. Quando Jesus na cruz, ele foi provado, tentado de todas as maneiras que um ser humano pode ser provado e tentado. Quando ele disse tetelestai, na cruz está consumado, ele disse: eu passei por todas as fomes que um ser humano pode passar, e cada uma delas me levou para a vontade do meu Pai e não para outro lugar. Aleluia, glória a Deus. A questão é, qual era a vontade do Pai para Jesus? A cruz. Não era outro lugar. Quando Pedro tenta convencer Jesus a não ser crucificado, a não ir para Jerusalém, a não se entregar, o que é que Jesus diz? Arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Porque essa não é a vontade do Pai. 3 filhos com fome. E a fome levou cada um deles a um lugar diferente. Um sai do propósito, outro volta para a casa do Pai. E o terceiro, o próprio Jesus, Filho de Deus, ele abraça, na sua fome, ele abraça a vontade do Pai.
Para onde a sua fome tem te levado? Para onde as suas necessidades têm te levado? Qual é o propósito de Deus quando Ele permite que eu e você tenhamos fome? É simples. Que eu e você abracemos a vontade do Pai. É para isso. E eu volto a João 16:33. É para isso que nós somos levados a passar por aflições. Aflições, nesse contexto, é o mesmo que fome, que necessidade. E na necessidade, o que é que Deus espera de mim? Que eu abrace a sua vontade. Sabe essa necessidade que você está enfrentando? Você sabe muito bem. Cada um conhece a sua. Ela tem um propósito. O propósito é fazer com que você abrace a vontade do Pai. Aí quem permitiu essa fome? Você sabe? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. A questão não é ter fome. Você terá. Eu tenho. Aliás, eu vivo com fome, né? Dizem por aí. Preciso averiguar isso melhor. Enfim, sob investigação está. Mas para onde essa fome tem levado? Para longe, vocês gostaram, né? Gostou, né? Para onde essa fome tem te levado? E eu posso te dizer que tem duas opções. Ou a fome te leva para perto, ou para longe de Deus. A fome levou Esaú para perto ou para longe de Deus? A fome levou o filho pródigo para perto ou para longe do pai? O pai ali tipifica o próprio Deus, tá? Na parábola, o pai tipifica o próprio Deus. E a fome levou Jesus para perto ou para longe do pai? Para onde a sua fome está te levando? Para perto ou para longe? Se você tem concluído que a sua fome tem te levado para perto, glória a Deus. Por mais que esteja doendo, você está no caminho. Porém, se a sua fome tem te levado para longe, eu preciso lhe fazer um alerta. Cuidado. Faça uma... Não tem... Agora, o GPS ele fala recalculando, não é isso? Você entra na rua errada, você dorme no ponto, você faz uma bobagem, entra no caminho errado e ele recalcula, não é isso? Pois é. Cuidado, para que a sua fome não desregule o seu GPS celestial. E essa noite, se a sua fome tem te levado para longe, que você possa recalcular a sua rota. Porque quando Esaú abriu mão, ele chorou amargamente e ele simplesmente perdeu a oportunidade. A bênção passou por ele. Quem permite que a sua fome o afaste de Deus, verá a bênção passar por ele. Porque as bênçãos, elas alcançarão aqueles que cumprirem o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Mas tem uma série de questões ali. E se eu não estiver alinhado com a vontade, a bênção passa para mim. E eu não entro nela. E eu não recebo. E eu não vivo o que Deus tem para a minha vida. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Sim ou não? Então preste atenção com o lugar para onde a sua fome está te levando. Porque todos temos fome.
em determinadas épocas da nossa vida, são fomes diferentes. Graças a Deus, ninguém aqui está passando fome física, biológica. Ninguém está passando necessidade de pão na mesa. Graças a Deus por isso. Mas existem inúmeras outras necessidades que nós enfrentamos. Eu exemplifiquei algumas, mas existem muitas. A lista é grande e é muito complexa. Mas a questão não é ter fome, lembre-se sempre disso. A questão é o lugar para onde essa fome vai te levar. A questão é que destino você tomará por causa dessa fome. Hoje, no meu devocional, e eu até mais tarde vou postar um videozinho sobre isso, que eu faço todo dia um videozinho de devocional. Eu dizia o seguinte: o caminho difícil não quer dizer que eu esteja fora da rota. Vou repetir. O caminho difícil não quer dizer que eu esteja fora da rota. Tem muita gente que acha que porque o caminho da sua vida está difícil, ele está fora da rota. A prova está aqui. Foi difícil para Jesus? Por 3 vezes resistir ao diabo? Foi difícil. O caminho foi difícil. 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, foi difícil. Mas significava que ele estava fora da rota? Não. Porque quem levou Jesus para lá foi o Espírito Santo. Caminho difícil não quer dizer que você esteja fora da rota. Ah, mas está difícil. Isso não significa que o caminho não esteja correto. Repito, Deus não prometeu facilidade. Jesus garantiu que estaria conosco. Essa é a diferença. Ele não livrou os discípulos da tempestade, mas ele estava com eles no barco. Aleluia, glória. Repetirei. Ele não livrou os discípulos da tempestade, mas ele estava com eles no barco. E é interessante. Enquanto os discípulos apavorados estavam, Jesus fazia o quê? Dormia. Mas até dormindo, ele dormia em que lugar do barco? Na polpa. Que normalmente é onde fica o quê? O leme. E o leme faz o quê? Dirige o barco. Tem 2 camaradas que dormiram no barco. Um foi Jesus, o outro foi Jonas. Jonas dormiu onde? No porão. Por quê? Porque ele estava fugindo. Qual era a fome de Jonas? Fugir. Ele não queria ir para Nínive de jeito nenhum, foi para Tarsis. Foi para o porão do barco. E na tempestade, ele dormia também. Mas há uma diferença entre dormir no comando e dormir na vergonha. Mas isso é assunto para a gente conversar numa outra pregação. Eu quero pedir a você que se levante, vamos orar. Porque eu sei que esse tipo de palavra que confronta, normalmente é para nos fazer acordar e é para nos levar a um posicionamento. Eu não sei que tipo de fome você tem enfrentado na sua vida nos últimos tempos, mas eu quero lhe dizer uma coisa: seja ela qual for, não deixe que a sua fome te afaste da presença de Deus. Vou repetir. Não deixe que a sua fome te afaste da presença de Deus. E se isso está acontecendo, esta noite é noite de recalcular a rota. Se isso está acontecendo, esta noite é noite de conserto, é noite de ajuste, é noite de rever para onde essa fome está te levando. E aqui, evidentemente, isso é pessoal entre você e Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para te apontar o caminho na palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e uma vez guardando a tua palavra em nosso coração, nós não pecaremos contra ti.
Por isso, Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, aqueles que têm enfrentado dificuldades com as suas necessidades, com a sua fome particular, que tem levado-os a se afastarem da presença e do propósito de Deus, que nessa noite o Espírito Santo possa inquietar, possa incomodar, possa tocar, possa falar, possa direcionar, a fim de que os teus filhos, meus irmãos e minhas irmãs, reunidos aqui, possam dizer: Senhor, eu preciso, assim como aquele pródigo, eu preciso voltar para a casa do meu pai, e a fome me levará de volta ao lugar onde eu sei que existe pão. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e abençoo para que haja um tempo de reconstrução, de recomeço e de renovo nesta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém, amém, e graças a Deus, aleluia.